Olá, esse é mais um vídeo de leituras da semana do mês de abril de 2026 aqui no Enquadros. Eu sou o Rafael e estou gravando sim o vídeo anterior com a mesma camisa, porque foi um gravado depois do outro. Esse vídeo já foi gravado em maio, eu já li tudo que tinha para ler no mês de abril, não é mesmo? Vocês já sabem como funciona. Aqui eu chego, falo sobre os quadrinhos que eu li, comento pontos positivos, pontos negativos, dou um pouco de contexto sobre o autor, sobre quando e onde foi publicado, edição física, como é, e o que eu gostei, achei da história, se eu gostei como quadrinho ou não. Enfim, dou impressões gerais minhas sobre a leitura, não é um programa de crítica, tampouco de resenha. É mais próximo de impressões espontâneas sobre leituras que eu fiz. Alguns desses quadrinhos eu já tinha ouvido falar antes, eu já li antes, alguns eu pesquisei alguma coisa sobre, eu sei algo sobre os autores. Tem sempre alguma coisinha que eu tento puxar que não está ali no quadrinho, né? Mas também sem ir muito a fundo, porque esse não é o foco aqui. Então, se você gosta de vídeos assim, e dentre outras coisas, vídeos de listas, vídeos comentando quadrinhos em geral, sem um foco em lançamentos ou um foco em gêneros, assim, tipo super-heróis, esse é o canal para você. Então, se inscreve aqui no Enquadros, deixa o like já para atrair mais gente para esse vídeo e vamos embora conhecer as coisas que eu li agora, na última semana do mês de abril. Li um mangazinho, Kaikizan em Retorno ao Mar, do Satoshi Kon. Eu acabei pegando os dois quadrinhos do Satoshi Kon que saíram aí ultimamente, né? Tem um quadrinho que é uma coletânea, um mangá dele que é uma coletânea que saiu pela Pipoca Nankin, ainda tenho que ler. O Opus eu tive chance de pegar lá atrás quando estava saindo, mas meio que eu não estava muito ligado no autor, nem em mangá na verdade. Então acabei deixando passar e agora não acho mais. Então, esse foi o meu primeiro contato com a obra do Satoshi Kon, tirando os plágios ali do Christopher Nolan, né? Porque eu também não assisti nenhum dos filmes dele. Não assisti Páprica, eu não assisti o outro filme lá, Perfect Blue, se eu não me engano. E meu primeiro contato foi com o mangá dele. Aqui eu acho que ele não dominava muito bem a arte de fazer mangás, porque ele é muito quadradão na sua narrativa. Inclusive, os quadros são meio quadrados, sabe? O ritmo dele acaba sendo muito truncado, tem uns saltos temporais muito do nada, assim, tipo, às vezes na mesma dupla de página aqui, de uma página para outra, tem um salto temporal de meses ou até mais de ano. Mas os temas que ele toca aqui que são interessantes. E o traço dele, o desenho dele também é bem bonito, embora tenha uma fidelidade muito grande com o real e o biológico, o anatômico. Né? Na trama temos aqui uma família que ela é meio que encarregada de proteger e de meio que espalhar a palavra sobre um acontecimento ali de anos atrás que envolveu os humanos e um outro tipo de ser que muitos acreditam ser um ser mitológico, inventado, mas enfim, na prática eles estão ali protegendo um ovo que esse ser deixou para eles, o ser chamado Sereiano, e um dia o Sereiano irá buscar esse ovo, e se esse ovo não for devolvido a ele, né, uma grande merda pode acontecer sobre os habitantes daquela ilha, tipo a água secar, parar de chover, parar de ter peixe, sei lá, né? As histórias começam a correr e o mito, a provável punição se espalha pelos habitantes da ilha. De fato, que essa família acaba tendo um certo poder de influência ali no local. Mas na história nós não vamos acompanhar todo esse histórico de proteção a esse ovo, esse culto aí não. Nós vamos acompanhar o jovem ali, o netinho da família, meio que se tornando o principal protetor dessa tradição, o principal defensor dessa tradição. De uma forma meio que tipo, estou procurando o meu propósito e não achei, então vou fazer isso aqui, fui tocado por isso. Porque o pai dele está entregando a ilha, o ovo, toda essa tradição nas mãos de uma empreiteira lá que vai construir um resort e acabar com os modos de vida presentes ali naquele local, né? A população local vai ter que mudar drasticamente a sua vida por conta desse resort que está vindo para a ilha, que está sendo construído. E com o passar do tempo, isso vai se desenrolando no que leva a uma grande trama ali de disputa entre esse moleque, seus amigos e outras pessoas ali da ilha contra esse conglomerado, contra essa empresa que vem destruir a vida daquela ilha como se conhece até então. O final é meio brega, né?
a solução é meio uma cooperação entre a empresa e os locais de uma forma ordenada e pacífica, de modo que não vai interferir na vida das pessoas ali negativamente, o que normalmente é uma o que normalmente não acontece, né? E tem espaço também para uma história extra que também se passa numa ilha com jovens andando de bicicleta, que envolve toda uma tretinha com gangue no trânsito e pá, muito divertido. Mas que ainda assim, até talvez por ser mais antiga que a história que dá título aqui ao volume, é mais tosquinha ainda na composição dos quadros, tá ligado? É algo mais simples, mais primal. No mais, interessante ler Kaique Zen Retorno ao Mar. Quero ler o Fóssil dos Sonhos e o Opus depois, se for relançado, né? E pretendo ver o quanto antes, pelo menos o Perfect Blue e o Páprica, né? Eu sei das histórias de plágio aí, de diretores ocidentais em cima das obras do Satoshi Kon, mas nunca parei para ver realmente. Cinema Purgatório, volume 6, que reúne as edições 16, 17 e 18 da revista Cinema Purgatório e conclui a publicação da série. É, meio que foi cancelada aqui, né? Se eu não me engano, não teve mais edições de Cinema Purgatório lá fora. Tampouco a Panini tinha mais o que encadernar. Tanto é que depois que concluiu aqui, ela foi lá e encadernou todas as histórias do Mu num volume dedicado às histórias do Mu, que é o que importa aqui. Porque inclusive você tem aqui em cartaz Alan Moore e Kevin O'Neill, que são as grandes estrelas, e depois um monte de nome que até são grandes na indústria de quadrinhos norte-americana, britânica e tal, mas que as histórias não brilham muito como as histórias do Alan Moore, tá? No momento que começou a chover, e vocês vão ouvir um pouco do ruído aí de fundo. Não vou deixar isso para gravar esse vídeo quando tiver silêncio, não. E as histórias do Alan Moore são interessantes, porque é meio que ele apontando e usando da linguagem de cinema dentro dos quadrinhos para apontar os problemas no desenvolvimento da indústria do cinema que podem ser espelhadas na indústria dos quadrinhos também. Problemas com direitos autorais, personalidades problemáticas, envolvimento com vários cartéis e sindicatos criminosos, grupos criminosos, enfim, muita coisa, até de linguagem cinematográfica, escolhas de produção, como funcionam os bastidores. Tudo isso sendo exibido como um filme em cartaz e um cara esquisito que vai assistir esse filme esquisito num cinema de rua esquisito, sabe? É muito interessante, muito engraçado e mordaz também. Tem sacadas legais por parte do Moore. E dá para matar também a saudade da arte do Kevin O'Neill, que aqui no Brasil a gente viu ali muito pouco em Marcha Law e a Liga Extraordinária, né? Não tem muita coisa do Kevin O'Neill além disso publicada por aqui. Aí você lê as histórias do Mu e aqui eles organizam de uma forma que as histórias do Mu são agrupadas todas no começo e depois vem tipo todas agrupadas as histórias do Ennis, depois as histórias do Max Brooks e por aí vai, Kieron Gillen. E as histórias depois, meio que eles parecem não terem recebido o memorando de que a revista ia acabar. E as histórias aqui desse último volume acabam todas com um cliffhanger bizarro, assim. Tipo, escrito continua, mas que você sabe que não vai continuar, que não vai voltar a escrever, a não ser que surja novamente o interesse em fazer cinema purgatório, né? Desses outros caras, porque o Alan Moore não vai mexer com isso. O Kevin O'Neill faleceu tem alguns anos. Aí então é um festival de histórias meio que sem graça, assim, que não dizem muita coisa e que não vão levar a lugar nenhum. É totalmente anticlimático e eu gostava mais da forma que esses encadernados da Panini eram distribuídos nos primeiros volumes, que vinha tipo edições 1, 2 e 3, vão ser todas as histórias da edição 1, depois as da edição 2, depois as da edição 3. Não agrupar por autor, sabe? Dessa forma aqui ficou mais anticlimático ainda. Meio que você lê o começo ali do Alan Moore e Kevin O'Neill, pra que ler o restante? A sensação que fica é essa. Então, ruim, sabe? Se alguém ainda quer pegar para ler Cinema Purgatório, vai atrás do volume que só traz as histórias do Alan Moore mesmo. Porque as outras você pode ver em outras histórias, sabe? Em outros títulos por aí da Image. Tem coisa bem mais interessante saindo aí no mercado brasileiro. Eu finalmente concluí a leitura de Peter Pan, do Loisel. Esse aqui é o volume 3, que traz os volumes 5 e 6, né, da obra original. E encerra a saga do Peter Pan, também de maneira anticlimática. Não tem nada a ver, né, com a publicação de Cinema Purgatório, mas coincidentemente
final é meio anticlimático e deixa um gostinho, se não de quero mais, porque a história nunca me agradou tanto assim. Ele tem uns pontos altos ali no segundo volume, eu me vi bem mais entretido do que no primeiro volume, mas no terceiro ele já me perde de novo, os personagens ficam meio que soltos e sem destino, e meio que a história do Peter Pan é assim mesmo, né? Mas aqui ficou ainda mais solto, sabe? Sei que esses álbuns aqui nunca foram tão glorificados no Brasil, né? Eu sei que Companheiro do Crepúsculo, que saiu na mesma época pela Nemo, do Bourguignon, era bem mais falado e eu gostei bem mais do que isso aqui. Tinha os álbuns do Moebius também, que nem se fala, são bem melhores. E esse aqui parece um catado de álbuns de um autor famoso lá fora, que produz muito e que vende muito por conta do seu nome, porque talvez existam adaptações do Peter Pan mais interessantes do que essa aqui. A arte continua a mesma coisa e tal qual nos outros volumes, eu não tenho a reclamar muito do traço e das composições não. Só que falta um senso de profundidade para os personagens. Tipo, você não sabe quem está em primeiro, segundo, terceiro plano. Isso gera uma dificuldade para saber quem está falando o quê, quem está olhando para onde ou está falando de quê. Mas as cores é o que mais me incomoda. Não sei se tem a ver com a impressão, mas me parece que os álbuns europeus sendo publicados agora no Brasil, seja de 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás, eles têm cores mais bem definidas, têm uma resolução melhor que as imagens que foram utilizadas, os arquivos que foram utilizados nesses álbuns da Nemo aqui. A tradução é muito boa, pelo menos isso. Nessa época aqui, a tradução da Nemo era um absurdo. Tinha muita personalidade, brincavam muito com a forma de falar dos personagens, né? Acho que a adaptação funciona muito bem para o português do Brasil. Uma pena que, talvez, por não ter feito tanto sucesso assim, esse Peter Pan sepultou o nome do Loisel aqui no Brasil por anos, né? Só veio sair Loisel de novo agora pela Comic Zone, e mesmo assim saiu um álbum do Loisel que mais teve. Foi interessante de ler, conheci um novo artista, mas eu esperava bem mais de um grande álbum europeu adaptando Peter Pan. E eu tô lendo a saga dos X-Men, né? O último volume que eu li é o volume 15, e aí eu teria que ler também o volume 16 esse mês para bater aquela meta de 2 volumes de saga dos X-Men por mês. No entanto, o volume 16 é a primeira metade na saga dos X-Men de Massacre de Mutantes. E Massacre de Mutantes eu li primeiro nessa edição da Panini aqui, de 2012 ou é 2013. E na saga dos X-Men agora, que saiu agora, ela foi lançada dividida em 2 volumes, o volume 16 e o volume 17, que eu não comprei repetido, né? Mantive aqui Massacre de Mutantes, o formato é igual ao da saga, só que com papel LWC, ou é couché até, acredito que é couché. Esse papel é muito bom e talvez até melhor do que está sendo publicado hoje, sendo que isso aqui na época era R$ 29,90. Ou seja, 260 páginas do X-Men do Claremont por R$ 29,90, sendo que a edição da saga, já na época que saiu o volume 16 e 17, acabava custando o que? R$ 39,90, R$ 42,90? Provavelmente por aí mesmo. Então não, eu não sou completista de coleções assim, não tenho esse ímpeto de ter tudo igual da mesma coleção. Mas a fase do Claremont, eu quero ter ela toda, independente de que formato esteja. Eu tenho naqueles HC, né, capa dura da Panini, capa preta, aí uma parte nas edições definitivas, outra parte na saga dos X-Men e outra parte nesses encadernados temáticos de saga, grandes sagas dos X-Men que rolavam ali entre 2012 e 2015. Saiu muita coisa nesse formato aqui. E Massacre de Mutantes, então, foi a primeira coisa que eu li dos X-Men. E então fui na banca, topei com isso e várias outras coisas. E esse foi o primeiro contato que eu tive com X-Men. E logo com uma saga muito boa e emblemática, né? Nós vemos os Morlocks, mas não só eles, né? Mas principalmente os Morlocks sendo caçados por uma gangue ali dentro dos esgotos de Manhattan. E com muita dificuldade, os X-Men, ali já na formação da fase do Magneto como líder deles, junto com os X-Men originais, que àquela altura ali era o X-Factor, que estava começando, e ainda recebendo a ajuda do Thor, ali, que na época era a fase do Walter Simonson, eles conseguem evitar uma catástrofe ainda maior, mas o estrago já foi feito. Muitos mutantes são mortos, mutilados, feridos, incluindo o anjo que tem suas asas cortadas, já encontrado meio que crucificado lá nos esgotos dos Morlocks, né?
E essa saga aqui, ela acaba gerando diversas consequências que vão acabar levando aos primeiros confrontos com o Apocalipse, vão acabar levando ao Canção do Carrasco, a queda dos mutantes, a diversas outras situações que vão acontecer durante a fase do Chris Claremont. A desvantagem dessa edição aqui é que ela não compila o X-Men, o Uncanny X-Men 214, né? Vem no volume 17 da saga, mas não vem nesse volume aqui, e eu meio que vou ler por isca mesmo e um dia tentar correr atrás da ediçãozinha single issue, né, para ter todo o X-Men do Claremont. Mas eu não achar também grande coisa. A arte é basicamente o John Romita Jr. destruindo, né? E aqui você vê vários dos personagens mutantes na sua skin característica que ficaram conhecidos através de outras mídias também. O uniforme do Colossus, que nunca mudou muito, né? A Tempestade de Moicano, o Noturno Cabeludo, Wolverine com traje ali meio amarelo, meio laranja. E meio que essa história acaba não tendo um fim, porque a continuação você vai ter que continuar lendo mensalmente, quinzenalmente, nos títulos mutantes do Claremont, né? Foi um dos motivos do grande sucesso dessa série. As coisas nunca são resolvidas por completo, tem sempre pendências e pendências, e novas pendências vão sendo criadas, e mantém o leitor preso, porque é tudo muito interessante, os personagens são muito humanos. Esse é o último vídeo dedicado ao mês de abril de 2026. Espero dar seguimento no canal com novas coisas, né? Talvez vídeos fazendo resenhas ou comentários mais específicos sobre um volume ou outro, além da volta das listas, que toda hora eu falo das listas, mas não tem saído tantas assim no canal, não é mesmo? Eu sou o Rafael, esse é o Enquadros, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.